Vai haver interpretações diversas que vai colocar o cangaço como um movimento social, como um não movimento social, como um grupo de bandidos, ou então como um grupo de heróis. Querem considerar o cangaço como movimento social, querem colocar o Lampião como herói, como o rei do sertão. O cangaceiro nunca degolou ninguém, a não ser Corisco, né, para vingar a morte do meu avô, e vingou de uma forma totalmente errada. Na volanta a dificuldade era muita, né? Porque a pessoa andar de dia à noite montado num cavalo no sertão. Falar do Tenente Tasso Martins Bezerro, meu pai, é algo que me orgulha, considerando os fatos relevantes de sua vida como militar. Na verdade, a República Velha é um período batizado, ou seja, vai da proclamação da República, 1889 a 1930, que é quando Vargas assume o poder e quebra um pouco as estruturas que fundamentavam essa República Velha, que era, algumas delas, talvez a gente caracterize melhor, que é o coronelismo, que entra na República Velha e dá sustentação para que ela efetivamente aconteça. Garantir o controle do voto, garantir o controle dos votantes, né? Então, o coronelismo eu diria que é uma característica da República e da República Velha em particular. Implantar uma nova república concebia, então, a anterior como uma velha república, cuja base era politicamente, era formada pelos ajustes ainda do sistema republicano que tinha começado no final do século XIX, com a proclamação da República. O que era? Então, era a possibilidade da eleição presidencial, não é? A possibilidade das eleições estaduais, não é? Da eleição estadual, no caso dos governadores, que na época era presidente de estado, a federalização, então a maior autonomia para os estados. Então eram ideias que o movimento republicano defendia no século XIX e que conseguem, de certa forma, concretizar com a proclamação da República, implantando o regime presidencialista no Brasil. É mais ou menos isso. O coronelismo é uma característica específica da Primeira República. Você não vai encontrá-lo depois, você vai encontrar outras coisas, clientelismo, andonismo. Você vai encontrar traços muito parecidos, mas o coronelismo enquanto sistema. A questão é que, no governo Campos Salles, ele legitimou mais o poder do coronel e o movimento se torna um pouquinho mais efetivo, no caso, o movimento não, o sistema. No livro de história a gente diz assim, ó, Primeira República é coronelismo, voto de cabresto, parece que é assim, mas isso se construiu. Se construiu para garantir que não houvesse desequilíbrios políticos. Então, o que foi que Campos Salles garantiu? Que os governadores que estavam no poder e os grandes deputados que estavam no poder tivessem mandatos sólidos e intermináveis. Quer dizer, ou eles ou o grupo político que ele defendia. Então, o cara teria que, o presidente, no caso da República ou do Estado, o presidente da República indicava o seu sucessor, o que iria lhe suceder, e os demais votariam. E no Estado, o da situação indicaria qual o seu sucessor e, bom, seria o mesmo apoiado pelo presidente. Então, os estados apoiariam quem o presidente da República indicasse e o presidente apoiaria quem o presidente atual indicasse. Era esse o acordo. Independente, o presidente apoiaria no estado, independente de que grupo pertencesse, mesmo que fosse oposição, desde que ele fosse, na verdade, indicação pela situação local. O cangaço, ele surge, assim, com a sua força mesmo representativa daquilo que nós hoje conhecemos como cangaço, também nesse período, na República. Entre 1920 e 1930, especificamente com Lampião, a gente tem um interesse muito grande pelos estudos do cangaço e aí as várias concepções que você vai estabelecer a partir deste fato, da existência desse fenômeno, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social. Então vai haver interpretações diversas que vai colocar o cangaço como um movimento social, como um não movimento social, como um grupo de bandidos, ou então como um grupo de heróis, né? Vai ressuscitar a imagem
do Robin Hood do Nordeste, né, na ideia de que havia um herói para a miséria nordestina. O cangaço se deu através de impunidade. Eu digo que a ausência de autoridade da época fez com que esses movimentos surgissem, né? Não só do cangaço, todas as nossas revoluções sociais, né? Antônio Conselheiro, Balaiadas, Caldeirões, então todos esses movimentos sociais do Brasil se deu justamente por essa impunidade e ausência de autoridades mesmo no local. O Lampião era Virgulino Ferreira da Silva, que era um trabalhador, ajudava aos pais e aos avós, que ele foi criado pelos avós em sítios vizinhos. Ele ajudava nos 2 sítios, ele era almocreve, ele almocrevava, ou seja, transportava mercadoria em nome de burro, que o pai dele possuía uma pequena tropa de burro. O que os comerciantes fazem hoje, eles faziam naquela época, tropa de burro. Ele chegou a transportar pele aqui em Delmiro Gouveia, para Delmiro Gouveia, e disse que era um cara extremamente trabalhador, pacato, era uma família pacata. Né? Mas a partir do momento que morre a mãe, 19 de morreu todas essas preocupações, com 19 dias depois o pai é assassinado, é quando ele reúne a família e diz, já perdemos tudo. Perdemos mãe, perdemos pai, perdemos as terras. A partir de hoje vou matar até morrer. Quem tiver coragem que me acompanhe, quem não tiver coragem que acompanhe a João Ferreira, que foi o único irmão dele que não entrou no cangaço, que ele determinou que João ficaria para tomar conta das irmãs, que eram 4 mulheres, e do irmão mais novo, que era o Ezequiel, que depois entrou no cangaço, morreu no cangaço. As voluntárias eram um grupo de policiais que eram, digamos assim, selecionados para efetuar o combate específico aos cangaceiros no interior do estado, né? Nossas fronteiras, nós só podíamos atuar nas fronteiras do estado de Sergipe, que as forças públicas estaduais, que atualmente chamam-se polícias militares, naquela época não tinha denominação de polícia militar, e sim de força pública estadual, que faziam em seus territórios o combate a esse tipo de banditismo. As voluntárias eram compostas por um sargento, um oficial em comando, 8 a 9 integrantes, né, ou 10 integrantes no máximo, só em operações de grande vulto, onde se tinha notícia de um ataque iminente, que se reunia uma força maior para que fosse deslocada daqui de Aracaju ou de cidades como Itabaiana, Lagartiana, cidades maiores ou mesmo Propriá, para que fosse feito combate no interior do território sergipano. Em termos de estrada, de comunicação, era muito difícil. As volantes contavam, então, com o serviço de pessoas contratadas pelo Estado para servirem como guia dessas patrulhas. Uma das principais dificuldades que nós tínhamos naquela época é exatamente a logística. Faltava água, que é uma região seca, é o sertão de Sergipano, onde eles atuavam com mais frequência. O transporte de munição, de equipamentos, para que fosse feito um combate mais eficaz desse grupo de bandidos, não existia naquela época. O nosso material era muito obsoleto, nós tínhamos o fuzil de 1908, a pistola real 762 era um armamento utilizado pelos oficiais da Polícia Militar, a parabela alemã também, aquela Luger, a parabela alemã também era utilizada tanto pelos cangaceiros como pelos policiais militares. Na época, os integrantes da Força Pública Estadual. Né? Transporte de água e exatamente o desconhecimento do terreno. Então, como eu já falei, né, as volantes precisavam contratar pessoas que conheciam determinados trechos do interior do estado, determinadas áreas do interior do estado, para que ele conduzisse as volantes em busca dos cangaceiros. Observe que é difícil, é diferente quando você conhece a região, sabe onde é que eles estão e como chegar até eles. Né? Naquela época, a seleção de pessoas para a Polícia Militar era muito deficiente. Né? Você tinha uma grande quantidade de policiais, de analfabetos, que havia um índice de analfabetismo muito grande. A seleção era feita pelas condições físicas do indivíduo, né? Pela idade também, como é feita atualmente, mas o nível de escolaridade já não se exigia porque a grande quantidade de pessoas analfabetas, era grande a quantidade, o percentual de pessoas analfabetas no nosso estado, no nosso país, de uma maneira geral. Né? Mas por experiência do pessoal com a região, então esse pessoal era rebanhado e a seleção era dado um treinamento básico de armamento, de ordem unida,
e algumas noções de direito que eles apenas decoravam, né? Os procedimentos de abordagem, naquela época, de como atuar na polícia da época, né? Querem considerar o cangaço como movimento social, querem colocar o Lampião como herói, como rei do sertão, e etc. É uma falta de valores. A gente não tem mais heróis para se espelhar. Então, vai buscar heróis aonde? No meio do banditismo, né? Então, eu lamento muito que isso ocorra. É uma inversão de valores também. Se você olhar o que foi praticado pelos cangaceiros no interior, são verdadeiras aberrações, né? Crimes mais variados. Mas a ação do Zé Baiano está aí, marcando as moças, né, do interior com um ferro quente como se fosse gado no rosto, deixando aquelas marcas horríveis no rosto. E outras atrocidades que a gente pode relatar. Bom, uma das preocupações nossa foi ouvir ex-volantes, né? E assim, nós tivemos a grata surpresa, porque foi grata surpresa, de encontrarmos alguns atores, né, da Volante, que falaram para a gente, isso são palavras deles, nós praticávamos atrocidades e colocávamos nas costas de Lampião. E isso é testemunhado não só por ex-volantes, mas com pessoas que sofreram por conta da Volante. Mané Velho, que foi um dos ferrenhos perseguidores que estava no dia da Grota do Angico, ele mesmo disse, quantas vezes a gente estuprou, a gente matou, e disse aqui, ó, quem está fazendo isso é Lampião. E as pessoas acreditavam, porque não conheciam Lampião, né? E tinham outra dele. Eles se vestiam muito parecidos com os cangaceiros, né? Eles usavam as vestimentas de cangaceiro justamente para confundir a população. Então isso fez com que a história ao longo do tempo, né, que está sendo reescrita, computasse a Lampião, ao meu avô, toda essa fama que foi criada em torno do nome dele. Tudo que era praticado era Lampião. Essa coisa da polícia ser corrupta, acho que desde que começou que mundo é mundo. Tiveram alguns grupos, sim, de volante que vendiam munição. E quando os coronéis, que normalmente eram os coronéis que compravam essa munição para os cangaceiros, a própria volante sabia que aquela munição, aquelas armas, iam para os cangaceiros. Isso existia. Entendeu? Isso era uma prática que também tinha. Meu avô, às vezes, pagava volante. Entendeu? Isso também acontecia dentro do cangaço. O cangaceiro nunca degolou ninguém, a não ser Curisco, né, para vingar a morte do meu avô, e vingou de uma forma totalmente errada. Observe que quem sobreviveu a esse episódio foi o cangaço ou foi os policiais? Quem a sociedade apoia, a ação de quem foi apoiada na época? Dos cangaceiros ou dos policiais? Na época dos integrantes das volantes de todo o Nordeste, todas as polícias de todo o Nordeste, foi uma mobilização nacional, né? Com o término das hostilidades, com o término do cangaço, com a extinção do cangaço, as volantes foram totalmente desmobilizadas. E os seus integrantes passaram a integrar, dessa vez agora, né, fazer parte dos destacamentos das cidades do interior, como vinham fazendo antes do surgimento do cangaço. Falar do Tenente Tasso Martins Bezerro, meu pai, é algo que me orgulha, considerando os fatos relevantes de sua vida como militar. Inicialmente, servindo no 10º Batalhão de Infantaria em Juiz de Fora, Minas Gerais, ele se apresentou como voluntário para a Revolução de 32, pelas Forças Aliadas contra São Paulo, onde batalhou, lutou na região das Alterosas em defesa do Brasil. E, por isso, ele é considerado um herói de guerra, um herói sergipano e também um herói, por conseguinte, riachuelense. Mas a vida dele também inclui o combate ao cangaço, que marcou época não somente em Sergipe, mas no Nordeste de todo o Brasil,
Mas aqui em Sergipe, ele, na época do cangaço, ele esteve na linha de frente, na região de Poço Redondo, Canindé, e foi justamente, inclusive, nessa época que ele casou com minha mãe, Dona Maria Mamedes Bezerra. Ela é natural de Bom Sucesso, município de Poço Redondo, e justamente na época em que ele trabalhava na Volante, na Força Volante, combatendo as forças do cangaço, ali eles se encontraram e casaram no município de Curralinho, também município de Poço Redondo, indo depois residir em Piranhas, e a partir daí meu pai também fez parte da Polícia Alagoana. Posteriormente foi morar em Maceió, e justamente quando eles moravam em Maceió, que aconteceu a morte de Lampião. E minha mãe, inclusive, contava que morava vizinho ao quartel de Maceió e presenciou os policiais de cima do caminhão, levantavam as cabeças, né, dos cangaceiros